Boa noite, pessoal. Opa, segura aí, só um minuto. Pronto, agora sim, sem eco. Boa noite a todos. Pessoal, com um passo à frente para a aprovação, né? Essa galera que está aí. Dá um abraço aqui para o início de aula para essa galera que sempre acompanha aí, o Alexandre. Tá firme, né? O material, boa pergunta, Tiago. Vou mandar agora encaminhar agora mesmo, tá? Putz, caminhar agora mesmo o material para os senhores. Estou enviando aqui, pedindo para enviar para os senhores agora mesmo. Só quando receber aí, dá um feedback aí, por gentileza, tá? Para a gente já começar aqui a aula. Pronto, pessoal. Boa, Lincoln. Como eu sempre digo, que a participação de vocês faz toda a diferença na aula. Toda a diferença, toda a diferença. Cara, então aqui eu já vou dar um abraço para o Tiago. Obrigado pela participação, Tiago. Um abraço para o Lincoln, o pessoal que está aqui sempre em QAP, sempre pronto para fazer diferença nesse concurso. Um abraço também para a Fabiana, que está aí com a gente sempre, né? Pô, pessoal, seguinte, esse é um momento crucial, né, da caminhada, né, é, nesse concurso, né? É um momento crucial. Reta final, período em que tem muito trabalho para o pessoal da área de segurança pública, a gente passa a ter muitas festas também juninas, né? Muitas distrações e tal, mas aquele cara que está focado vai sair na frente. Aquele cara que abriu mão em algum momento aí de sair para uma festa, de curtir um pouco para focar, vai sair na frente. Então, eu já quero parabenizar vocês que estão aqui na aula ao vivo, não é? Porque pô, mostra muita vontade, muito desejo, e isso com certeza é recompensado, né? Então, pô, parabéns a vocês. E o pessoal que vai assistir gravado, que chega do trabalho, está cansado, desmotivado, mas vai lá e tem disciplina e paga a etapa, também vai ser recompensado. Também vai ser recompensado. Cada um na sua medida, né? Cada um na sua medida. Alguns mais, outros menos. Tudo de acordo com o seu esforço, tá? Então, não desanima, tá? Agora é hora de estudar, largar o aço, né? E buscar fazer a diferença. Aqui, como sempre, eu costumo dizer no início das nossas aulas, depende da energia de vocês. Então, vamos participar, né? Vamos mandar essa energia aqui para mim, para que eu possa, com muita energia aqui, sentir o calor do nordestino, porque aqui dá frio, né? Aqui dá frio e nesse São João, né? Queria estar, né? Também, aproveitando um pouquinho, dançando forrozinho, alguma coisa do tipo, comendo uma comida de milho, mas não foi possível. Mas estar aqui com vocês me aproxima da minha terrinha, né? Então, fico muito feliz em estar com vocês aqui, tá? Ou um goiabum bom também, cara. Não começa a lembrar, senão eu vou começar a lembrar né? Das cachaças, né? Mas vamos lá.
Primeira questão para a gente esquentar os motores aqui, né? Veja só. Leia a notícia abaixo. Conforme os autos, no dia 21 de maio de 2008, por volta das 19 horas, no sítio Várzea, localizado no município de Pilões, os denunciados, após efetuarem a apreensão indevida da vítima, com apenas 17 anos de idade, constrangeram o ofendido com emprego de grave ameaça e violência, causando-lhe sofrimento físico e mental. Destaca a denúncia que a ação dos réus tinha como objetivo obter confissão do agredido quanto ao ato infracional por ele praticado. Tendo persistido as agressões após a chegada do adolescente à cadeia pública da cidade e perdurando até a manhã do dia seguinte. Quando o jovem foi entregue à família, mediante a assinatura do termo de responsabilidade, a acusação ainda revela que, após as agressões praticadas, o ofendido queixou-se aos seus familiares e amigos sobre dores abdominais, passando a vomitar sangue por diversas vezes e vindo a morrer na manhã do dia 17 de junho de 2008, em razão dos ferimentos provenientes das agressões praticadas pelos recorrentes. Fonte, né, o Tribunal de Justiça da Paraíba, a notícia, né, do Tribunal de Justiça da Paraíba, tá? Considerando que a notícia narra um caso concreto envolvendo a condenação criminal de um policial militar e um agente penitenciário, analise as assertivas. Primeira assertiva, a conduta dos acusados nos termos da legislação penal especial configura crime de tortura qualificada pelo resultado morte. 2. A previsão legal de agravamento da pena em caso de crime de tortura cometido por agente público. 3. A pena do crime de tortura é aumentada se a vítima é adolescente. E 4. A condenação acarretará a perda do cargo público, a interdição para seu exercício pelo prazo da pena aplicada. 1, 2, 3 ou 4. Vamos ver aqui, o pessoal já respondeu aqui, caíram matando aqui na questão, eu já fico muito feliz. O pessoal aqui, o Tiago, Oliver, que já caiu matando aí, né? Letra C. Então, vamos analisar as assertivas, né? Faz parte aqui da nossa dinâmica, né? Analisar as assertivas. Veja só, primeira assertiva. A conduta dos acusados, nos termos da legislação penal especial, configura crime de tortura qualificada pelo resultado morte. Beleza, o que a gente pode acrescentar aqui, né, nessa assertiva? O crime de tortura qualificado pelo resultado morte difere do crime de homicídio qualificado pelo resultado morte. Uma coisa é você ter a tortura qualificada pelo resultado morte, outra coisa é você ter o homicídio qualificado pela tortura, né, o homicídio qualificado pela tortura. Então, você tem distinções aqui, distinções. Primeira coisa, quando a gente está falando de tortura qualificada pelo resultado morte, ora, o dolo do indivíduo, né, do agente, é torturar, né, é imprimir o sofrimento físico, mental, enfim, o dolo é torturar. A morte acontece de maneira culposa. A morte acontece de maneira culposa, o indivíduo não quer, mas ele se excede nos meios de tortura e pratica a morte do indivíduo de forma culposa. Daí, eu posso dizer que a tortura qualificada pelo resultado de morte é um crime préter-doloso. Crime préter-doloso. O que é um crime préter-doloso, professor? É o crime que tem um dolo na conduta antecedente e a culpa na conduta consequente, ou a culpa no resultado, né? Tem o dolo na sua conduta inicial e, quanto ao resultado, ele produz o resultado de maneira culposa. O indivíduo que, querendo lesionar o seu desafeto, está dançando forró em Campina, o cara chama a sua namorada para dançar, ele não gosta, fica com raiva, diz o quê? Vou resolver na mão, porque homem que é homem resolve na mão. Aí dá um soco no cara, ele quer agredir, ele quer lesionar, dá um soco, só que o cara cai, bate a cabeça no meu fio e morre. Olha aí, ele queria lesionar, mas produziu o resultado morte de maneira culposa. Eu tenho também aqui um exemplo de crime préter-doloso, né? Préter-doloso. Diferentemente do homicídio qualificado
pela tortura. No homicídio qualificado pela tortura, o dolo do indivíduo é matar. Já, o dolo do indivíduo é matar, mas ele quer matar de maneira cruel, né? Ele quer torturar, ele quer fazer o indivíduo sofrer antes de morrer. Então, ele tem o dolo também em fazer o indivíduo sofrer. Tá? Então, o indivíduo quer fazer o cara sofrer, quer torturar. Aí ele emprega a tortura para fazer o indivíduo sofrer, morrer bem devagarzinho, né? Bem devagarinho. Então, é diferente, né? É diferente. O cara tem um dolo tanto no início quanto no final. Ele quer o resultado morto, só quer fazer o indivíduo sofrer, tá? Então, aí eu tenho um homicídio qualificado, né, pela tortura, e no outro tem uma tortura qualificada pelo resultado morto. Diferenças. Né? Na tortura, ela vai ser julgada pelo juiz singular, o homicídio vai para o tribunal do júri. Você vai tipificar o homicídio qualificado pela tortura com o Código Penal, no artigo 121, parágrafo, né, segundo, né, procura o inciso que se encaixa, e a tortura você vai, né, com o resultado de morte, vai tipificar com base na lei de tortura. Aí a gente tem outras distinções. Por exemplo, o homicídio é crime hediondo, a tortura é crime equiparado ao hediondo. Então, tem essas distinções. Então, feito essas considerações, vamos à segunda. A previsão legal, segunda assertiva, né? A previsão legal de agravamento da pena em caso de crime de tortura cometido por agente público. Em que pese está correta essa assertiva, eu tenho minhas críticas à redação dessa assertiva, porque ele fala a previsão legal de agravamento da pena. Ora, por que eu digo que eu tenho minhas críticas? Porque isso pode levar a uma interpretação conta, na verdade, o examinador está contando com a boa vontade do examinando, do concurseiro, interpretar isso aqui. Porque é uma majorante, né? Um causa de aumento de pena. Quando a gente está falando em agravante, a gente tem uma modificação na pena base. Né? Era uma pena X, com agravante, a gente vai ter pena Y. Né? Que é o caso da tortura qualificada pelo estado de morte, pela lesão corporal grave ou gravíssima. Mas tem que ter sido praticada por agente público, ou contra adolescente, contra criança, isso é majorante, isso é uma causa de aumento de pena. Né? Tem reflexo? Claro que tem, principalmente na dosimetria da pena, em que momento vai ser aplicado, se na segunda fase, se na primeira fase, se na terceira fase da dosimetria da pena. Então, perceba aqui que, embora, né, com essas críticas, o examinador quis tratar o termo agravante como uma exasperação, como um aumento da pena, né? Então, beleza. Serve o comentário para a terceira questão. A pena do crime de tortura é aumentada se a vítima é adolescente. Ok? A condenação acarretará a perda do cargo público e a interdição para o seu exercício pelo prazo da pena aplicada. Não, pelo dobro, né? Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Esse que é o erro dessa assertiva. E outra, a perda do cargo público, ela é um efeito automático, né? Ela é um efeito automático da condenação, né? Da sentença. Embora eu esteja motivar, né? A perda do cargo, mas é um efeito da condenação, tá? Então, a gente vai ficar com a letra C. Parabéns aí para quem foi de maneira confiante na letra C. Espero que tenha conseguido enxergar essas nuances que eu acabei de escorrer aqui com os senhores, tá? Mas vocês veem que a questão, ela cobra a literalidade da lei, né? Não inventa. A questão não inventa. E a maioria das questões são assim, né? Não inventa, então dá para a gente lei de tortura, dá para você decorar, memorizar, saber de ponto a ponto, né? Vamos lá. Segunda questão. Ainda sobre a lei de tortura. A lei 9.455/97, que define o crime de tortura, esse inafiançável e suscetível de graça ou anistia, nesse sentido, analisa as assertivas abaixo. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. 2. Submeter alguém sob a sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 3. Aquele que se omite em face das condutas acima, quando tiver o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. 4. Se a tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. E a quinta assertiva,
A condenação pelo crime de tortura acarreta a perda do cargo, função e emprego público, além da interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada. E aí, pessoal? A, B, C ou D? A ou B, C. Enquanto vocês vão colocando a resposta aí, vocês aí, eu estou tecendo alguns comentários, né? Vamos lá. O crime de tortura, ele é inafiançável. Beleza, é insuscetível de graça ou anistia. Só cuidado, né? Para não cair na pegadinha quando ele disser, colocar entre essas palavras, aqui, entre esses institutos, o crime de tortura é inafiançável, suscetível de graça, anistia, imprescritível. Cara, não. Preste atenção, o crime de tortura, ele não é imprescritível, ele prescreve, tá? O crime de tortura, ele prescreve, tá? Prescreve. Então, em que pese haver algumas discussões, né, no campo dos direitos humanos, quanto às condutas realizadas durante um determinado evento político, né, da história de um país, como 64 no Brasil, aquele período do regime militar, há críticas sobre a prescritibilidade da conduta, mas, né, a Constituição, ela não trouxe a previsão da imprescritibilidade para o crime de tortura. Então, entende os tribunais superiores que não pode o legislador infraconstitucional inventar criar uma hipótese de inconstitucionalidade, né? De inconstitucionalidade, por exemplo, ao crime de tortura. Embora, né, o STF tenha considerado a injúria racial, que antes era prevista no Código Penal e não na lei dos crimes de racismo, como sendo uma conduta imprescritível, né? E hoje essa conduta, né, de injúria racial está prevista na lei dos crimes raciais, então é uma conduta também imprescritível, tá? Beleza, vou comentar, vou fazer sobre esse comentário, tá? Então, pessoal, só anota isso aí, tá? A tortura, ela prescreve, tá? Prescreve, então ficar atento quanto a essa assertiva, tá bom? O Lincoln pede para comentar aqui sobre os efeitos da condenação. Eu acho que é referente à questão passada, né? Então, vamos lá. Todo crime, eles têm alguns efeitos. Tem efeitos. O indivíduo ele é condenado, o servidor público é condenado, por exemplo, a uma pena superior a 4 anos e tal. O Código Penal traz umas previsões genéricas, né, de efeitos da condenação. Se for condenado a pena tal, aí tem os efeitos lá aplicados, tá de modo genérico no Código Penal. Por que genérico? Porque se aplica a todo e qualquer crime. Porém, algumas leis especiais, elas trazem efeitos específicos. Então, se você for condenado aqui, e nesse caso aqui, você sendo servidor público, você vai perder o cargo. Diferentemente se a perda do cargo existisse como uma pena específica. Uma pena específica, assim, o indivíduo poderá ser condenado à perda do cargo. Se o indivíduo for condenado a uma pena de 5 anos, poderá ser condenado a 5 anos e a perda do cargo. Não, ela não é uma pena autônoma em si, ela é um efeito. Se você for condenado, você perde o cargo. Tá? Ela é um efeito. O que se deduz logicamente, né, da condenação pelo crime julgado. Eu não sei se era basicamente isso que você gostaria de comentar. Se tiver algo mais específico, né, da sua dúvida, coloca aí que a gente volta aí e comenta, tá bom? Eu agradeço aí já a participação também. Então, pessoal, bom, beleza, Lincoln. Já deu um ok aí, né? Era isso aí. Então, vamos lá. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Ok, texto de lei, né? Texto de lei. Submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, conforme aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Correto? Texto de lei. Aquele que se omite em face das condutas é a tortura ou omissão, né? Quando o dever de evitá-las ou apurá-las incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Texto de lei aqui também não tem discutir como é uma tortura ou omissão, né? Como é uma conduta menos grave, né? Digamos assim, ele é punido com detenção, né? Não com reclusão como os outros, a pena também é menor. Né? Aqui é o legislador privilegiando, né, a culpabilidade, né, de cada indivíduo. Se da tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta a morte, reclusão de 8 a 16 anos, ok? E aqui na questão da condenação pelo crime de tortura acarreta a perda do cargo, função e emprego, além da interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo aplicado, e todas as assertivas corretas, né? A gente fica com a letra D.
A gente fica com a letra D. E aqui, assim, quando eu mencionei, né, quando eu falar a detenção de 1 a 4 anos, a pena é menor, é o legislador privilegiando, né, a culpabilidade de cada um. Vocês lembram que lá em direito penal a gente estuda um princípio chamado princípio da individualização da pena. E o princípio da individualização da pena, eu até comentei já aqui com os senhores, que trata-se de um princípio que deve ser aplicado ou observado em 3 momentos distintos. O primeiro é pelo legislador, no momento da confecção da lei. O segundo é pelo aplicador da lei, pelo juiz, na dosimetria da pena, deve analisar. E também o Poder Executivo, quando o indivíduo está cumprindo a pena, deve ser analisado e observado também o princípio da individualização da pena, o local que o indivíduo vai cumprir a pena, o regime que ele vai cumprir a pena, tudo isso é observação, são observações ao princípio da individualização da pena. E aí eu já faço um gancho aqui, Embora a lei dos crimes de tortura diga que o indivíduo irá iniciar, né, iniciar a pena em regime fechado, né, embora algumas leis tenham, o legislador tenha insistido em algumas hipóteses em dizer assim, o indivíduo cumprirá toda a pena em regime fechado. O indivíduo irá obrigatoriamente, inicialmente, ser aplicado para o indivíduo a pena, né, o regime de pena fechado. O STF disse, nananina não. Você, se agir assim, está ferindo o princípio da individualização da pena. Isso é inconstitucional. O regime da pena de cada indivíduo não pode decorrer obrigatoriamente open legis da lei. Não pode ser assim. Porque no segundo momento que você observa o princípio da individualização da pena, é na dosimetria. O juiz tem que, diante do caso concreto, aplicar o regime aberto, semiaberto ou regime fechado. Não pode ela dizer, não, aqui vai ser regime fechado. Não pode. Tá? Então, embora haja essas previsões, o STF já considerou inconstitucional. Então, o juiz, na dosimetria da pena, poderá aplicar para o indivíduo condenado pelo crime de tortura o regime semiaberto, né? Ou até mesmo, se for o caso, um regime aberto, tá bom? Então, vamos ficar com essa informação. A tortura prescreve, tá? E o regime para o cumprimento do crime de tortura poderá ser aberto, fechado, semi-aberto, semiaberto ou fechado, embora a lei traga essa previsão, eu li com pergunta aí, né? O regime inicial a ser cumprido será obrigatoriamente fechado, tem essa previsão na lei, tortura, tá? Mas o STF já considerou isso inconstitucional. O STF disse, não pode, né? Não pode ser, não poderá ser open legis, não poderá ser open legis, tá? O juiz, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer no caso concreto? O indivíduo sendo condenado pelo crime de tortura, na dosimetria da pena, o juiz vai calcular e vai aplicar o regime. Vai calcular a pena e vai aplicar o regime. Regime aberto, semi-aberto ou fechado, tá? Ou fechado, beleza? Só para a gente ficar com essa informação. Vamos lá. Determinado cidadão brasileiro, buscando proteger a sua fazenda de invasão do movimento sem terras, resolveu importar, sem nenhuma autorização do poder público, 10 armas de fogo e bastante munição, os quais efetivamente chegaram após 15 dias de transporte postal ao local. No caso, houve a prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, crime de porte ilegal de arma de fogo, crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e crime de tráfico internacional de arma de fogo. Pessoal, vamos lá. Aqui a gente já dava para excluir duas questões. Primeiro, letra C, crime de posse legal de arma de fogo e uso restrito. Ele não faz nenhuma menção a que tipo de arma ele está falando, né? Então dá para presumir que é restrito. Tira a letra C. Letra B, crime de porte legal de arma de fogo. Não disse se ele estava portando arma de fogo, se ele chegou a portar ou não. Disse que ele recebeu no local a arma de fogo. Pô, você pode olhar que ele tem uma negociação, então você poderia pensar que seria o comércio legal de arma de fogo, ou pensar que seria o crime de tráfico internacional de arma de fogo, tá? Então, aqui a gente vai ficar com a letra D como resposta correta, pela conduta que é empregada no verbo, né? Na questão aqui, importar. Importar. Quando você fala em importar alguma coisa, é você trazer do exterior para o país, né? Para o Brasil. Ou então exportar, tirar do território brasileiro para o exterior.
Tá? Essas condutas vão configurar aí tráfico internacional de arma de fogo, atraindo a competência da Justiça Federal. Só que aqui uma discussãozinha, né, muito simples, o pessoal pergunta, mas esse crime de tráfico internacional de arma de fogo tem que ser arma de origem estrangeira ou pode ser uma arma brasileira? Né? Pode ser uma arma brasileira. E os tribunais já se debruçaram sobre isso, já disseram, não importa se a arma é brasileira, não importa se a arma é estrangeira. Tá? Não importa se a arma é brasileira, não importa se é estrangeira. O que importa é a saída ou a entrada da arma de forma ilegal do território nacional, beleza? Então, fica com a letra D. Parabéns aí, pessoal, que chegou marcando firme a letra D, tá? Quarta questão. João, taxista, inconformado com os roubos sofridos no último ano, enquanto dirigia seu carro, resolveu adquirir um revólver calibre 38, de uso permitido, para defender-se durante sua jornada de trabalho. Ocorre que, em 7 de agosto do corrente ano, ao passar por blitz realizada pela Polícia Militar, foi parado e consigo encontrar o revólver mencionado. Tendo em vista que João não possui porte de arma, restou preso em flagrante, bem como o revólver onde estava desmuniciado e apreendido. Com base no enunciado, pode-se afirmar que João não responderá por crime algum, pois o revólver encontrava desmuniciado, inexistindo, portanto, o risco para terceiros. Assim, trata a hipótese de fato atípico. B. João responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido nos termos do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, independentemente de a arma estar desmuniciada, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato ou de mera conduta. C. João somente responderá pelo crime de porte legal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, caso atestada a eficácia do material bélico apreendido por perícia técnica, ainda que a arma estivesse desmuniciada. D. João não responderá por crime algum, pois lhe é permitido portar arma de fogo para sua autodefesa, estando protegido pela excludente de licitude da legítima defesa. A, B, C ou D, pessoal? E aí? Pessoal, aqui está já respondendo. Vamos lá. Pessoal, João não responderá por crime algum, pois revólver encontra desmuniciado. Nada a ver, tá, pessoal? Aquilo que eu já tinha tratado até, né, até nas aulas de penal também, né? Existem alguns crimes que são de perigo abstrato, né, de mera conduta. E esse crime, o crime de porte, ou de porte legal de arma de fogo, é um crime de perigo abstrato. Não é necessário que se comprove um perigo real, um perigo real para o bem jurídico. Porque entende-se, né, presume-se o perigo, né? O perigo abstrato é presumido. Deve estar com arma de fogo, a arma chama munição, a munição chama confusão e a treta está feita. Né? Então, a gente terá aqui, João responderá pelo crime de porte legal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo, independentemente de arma estar desmuniciada, ok, uma vez se tratar de perigo abstrato de mera conduta. Beleza, letra B, resposta tranquilinha. Só que preste atenção numa coisa. A munição, você portar munição, né, é crime também, igualmente, é portar munição. Só que já tem julgado do STJ que considerou atípica a conduta do indivíduo que estava portando uma única munição, como um pinjete. Não sei se vocês já chegaram a ver, por exemplo, sujeitos que pegam uma munição e colocam, né, como um pinjete, né, faz um pinjete para uma corrente, assim, ali. Tem julgado que já considerou isso, não atípico, tá? Atípico. Mas a regra está na posse de munição, determinada quantidade, é crime também previsto no Estatuto de Armamento, tá bom? Vamos para a próxima questão. Quinta questão. Antônio, policial civil, está atuando em complexa investigação. Em razão dos reflexos práticos para o deslimpe do procedimento investigatório, Antônio resolveu analisar a legislação a legislação que trata dos crimes hediondos, cotejando com os delitos que teriam sido praticados pelos investigados residentes na cidade de Nova Lima, Minas Gerais. De acordo com a narrativa, considerando as disposições da Lei 8.072 de 90, avalie as afirmativas a seguir.
Lesão corporal dolosa de natureza grave, em razão do perigo de vida, em detrimento de um policial civil, no exercício das funções. É um crime hediondo. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. É um crime hediondo. Posse ilegal de arma de fogo de uso proibido. É um crime hediondo. E aí, pessoal? É aquela questão, né? Texto de lei aqui também, né? Lei Morsa, Lei 8.072 de 90, tá? Olha só. Lesão corporal dolosa de natureza grave, em razão do perigo de vida em detrimento do policial civil. Pô, se fosse gravíssima, né? Ou se causasse morte, ele poderia falar, né? Do crime hediondo, tá? Iria atrair, essa lesão corporal de natureza gravíssima poderia atrair, ou qualificado pelo estado de morte, poderia atrair a lei dos crimes hediondos, nesse caso. E aí, lembre-se lá que o legislador ele protegeu, né, o núcleo sanguíneo, né, dos agentes de segurança pública, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque não são todos os parentes que vai atrair, né, a hediondez quando a lesão for praticada. Por exemplo, você sabe que nós temos parentes por afinidade, né? Parentes por afinidade. Os parentes da sua esposa são seus parentes por afinidade, né? Os parentes do seu esposo são seus parentes por afinidade. Então, aquela máxima que você escuta por aí, cunhado não é parente, mas vende contrapeso. Não, cunhado é parente, né? Aquele infeliz que vive te pedindo dinheiro emprestado é teu parente, né? É teu parente, né? Então, acho bom você começar a considerar se vai emprestar ou não, porque ele é teu parente, por afinidade, tá? Mas, se sei lá, um criminoso, um repúdio que foi preso pelo policial, pegar o cunhado dele e bater e lesionar, provocando uma lesão corporal gravíssima, tá? Não vai ser o crime hediondo com base nessas informações que o indivíduo é parente policial, pode ser por outro motivo, né? Se o indivíduo chega e mata um parente de um policial, você pode trazer, né, uma qualificadora, um hediondo por outro motivo, mas não pelo simples fato de ser parente de um policial, tá? Não sei se o legislador acertou aqui ou não, mas perceba que se eu estou falando parente por afinidade, ele deixou a sogra fora. Vejam só, eu não sei o que o legislador estava pensando aqui. O legislador disse, vou proteger todo mundo. Não, a sogra tira. Tirar a sogra, mesmo. A sogra, a mãe da sua mulher, a mãe da sua mulher, ou a mãe do seu esposo. O legislador disse, não, tira, sogra, tira. Né? Então, fica atento nesse detalhezinho, né? O legislador, sei lá, erra tantas vezes acerta. Não sei se foi um acerto ou, né, ou um erro, não sei o que foi, tá? Vamos seguir, então fica com a letra um apenas, não, a 1 está errada, né? O Rubens Cristiano está errado, apenas a letra 3, né? Letra C, beleza? Dá direito de luta, exatamente, rapaz do céu. O pessoal reclama, mas, bicho, tem sogra aí que é melhor do que uma mãe, né? Tem sogra que é melhor do que uma mãe. Tem sogra que é melhor do que uma mãe, né? Tem aquela piada lá que o cara diz que a sogra chega, né, para o genro e diz assim: eu aposto que quando eu morrer você vai cuspir no meu caixão. Aí, não se preocupe, não, que essa fila eu não vou enfrentar, não. Essa fila eu não enfrento. Cara, mas, pô, brincadeira da parte, né? Tem sogra muito boa, tem. Pô. Agora tá a galera aí, né? Comendo uma pamonhazinha na casa da sogra, né? Tá, a sogra vai ali, prepara alguma coisa, outra, porra, é uma maravilha, pô, ter sogra que é uma mãe. É. É isso aí, bicho. Às vezes é um aturando o outro. Vamos lá. Letra next. Sexta questão. Considere hipoteticamente que uma mulher tenha sido presa em flagrante pela prática de crime de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo contra seu ex-companheiro. Ao final do processo, ela foi condenada em caráter definitivo a pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão, estabelecido regime inicial fechado. Com base somente nos fatos narrados e na legislação vigente, assinar a alternativa correta. Letra A. O crime praticado pela mulher não é considerado hediondo, segundo a legislação brasileira, pois apenas o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio está previsto na Lei 8.072, mas não o homicídio qualificado. B. A prisão temporária da mulher
Caso decretada, teria prazo máximo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. C. O crime praticado pela mulher é insuscetível de fiança, mas permite a concessão de anistia, graça e indulto. D. Essa mulher jamais poderá ser beneficiada com a concessão de livramento condicional no curso de cumprimento de sua pena, ainda que primário de bons antecedentes, e mesmo após o cumprimento de mais de 2/3 de sua reprimenda. Só aí já marcou aí, tá marcando a letra, né? B, com a resposta correta, mas vamos lá, né? O crime praticado pela mulher não é considerado hediondo, segundo a legislação brasileira, pois só apenas o homicídio praticado na atividade típica de grupo de extermínio está previsto na Lei de 1072. O homicídio simples, quando praticado na atividade típica de grupo de extermínio, é hediondo, e os homicídios qualificados, né? Qualificou o homicídio, ele é crime hediondo, tá? A prisão da mulher, caso decretada, teria, né, prisão temporária. A gente lembra que temos um prazo, né? Se não for crime hediondo, 15 dias por mais 15, você não pode ser prorrogado por mais 15. No caso aqui, como é um crime hediondo, ele pode ser, a previsão está na Lei 8.072 de 90, então pode ser 30 por mais 30 dias, tá? Prorrogar por igual período em caso de prorrogar de necessidade. Correto, letra B, né? Crime praticado pela mulher é insuscetível de fiança, é insuscetível também de anistia, graça e indulto, né? Está errada a questão, né? Está errada a questão aqui. E a letra D, essa mulher jamais poderá ser beneficiada, né? Esse jamais já estranha essa questão com isso aqui, né? Com o livramento condicional no cumprimento de sua pena, ainda que primário ou antecedente, e mesmo após o cumprimento de mais de 2/3 de sua reprimenda. Quanto à questão de 2/3, 1/3, só essa questão vai ser atualizada, né? E é bom dar uma olhada assim, se for, não é o caso, né? Não vai ser o caso aqui, porque não vai cair para o senhor hoje no concurso. Mas na Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, ela foi bastante modificada aí pelo pacote anticrime e agora traz porcentagem, né? Ela traz porcentagem, assim. 40% para o crime comum, crime de nível primário, né? Aliás, 16%. 40% se foi hediondo, já começa com 40% se foi hediondo. 55% no caso de feminicídio, aí vai até 70%, tá? Então, é a previsão na Lei 8.072, na Lei 7.210 de 90, tá? Então, vai ficar aqui com a letra B. Uma sétima questão, sobre a proteção à criança e ao adolescente, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à proteção, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 2. A prática de qualquer forma de violência ou crueldade contra criança ou adolescente é crime, sujeitando o agressor a apenas previstas em lei. 3. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. 1, 2 e 3. E aí, pessoal? Essa questão é texto de lei, né? Não tem o que, né, se discutir muito, né? A leitura exauriente ali do Estatuto, né, da Criança e do Adolescente. E aqui, só para a gente poder fazer uma ponte com o que eu tinha comentado, né, sobre a lei de tortura, inicialmente, a primeira disposição, né, de tortura que a gente vai ter no ECA, né? O ECA a gente passa a ter uma disposição sobre tortura quando a vítima é criança ou adolescente, porém, a lei de tortura, ela revoga, ela afasta, né? Ela revoga essa previsão do ECA. Tá? Então, foi uma das primeiras legislações que vem trazer, né, a aplicação à lei de crime de tortura. Tá? Vou dar a resposta correta aqui para os senhores, porque vamos lá. A 1 está correta, é dever da família, da sociedade, tal, é dever de todos, né, aqui, da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade. Lembre-se, né, vocês estão estudando especificamente o ECA aí com a professora maravilhosa que está dando aula para vocês, mas vocês lembrem que na história da criança e do adolescente, é nessa fase aqui que a gente começa a viver, né, com o ECA, pós-Constituição de 88, com a Constituição que traz dispositivo relacionado à criança e adolescente, que a criança e a adolescente ela se torna verdadeiramente um sujeito de direitos, né?
sujeito de direito. Antigamente, tinha uma política pública voltada às crianças e adolescentes de maneira muito distinta, né? Via ali a criança como alguém em conflito com a lei, né? Então, ia cuidar só dos desamparados, ou que tivesse conflito com a lei, não. Agora, a criança, ela assume um status, né? Assume um status sujeito de direito e a ela deve ser aplicado de forma integral os direitos fundamentais, né? Tem um princípio do maior interesse da criança que rege em todas, né, as disposições quando se trata, né, de criança ou adolescente. Então, a gente tem que ficar atento para correto, letra 1. Assertivo. A 2, a prática de qualquer forma de violência ou crueldade contra criança ou adolescente é crime, sujeito ao agressor apenas previstas em lei. Ok, está corretíssimo. E 3, os casos de suspeita. 3, em caso de suspeita, né? Em caso de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente, devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Correto, também, tá? Hoje a gente tem alguns municípios, né? A gente tem alguns municípios, alguns conselhos, né, que são conselho da criança e adolescente, né, enfim, que é integrado pelo Ministério Público, pelas polícias judiciária, polícia militar, enfim, né, todo mundo para poder trabalhar essa questão da absoluta prioridade, tá? O gabarito da questão tá a letra D, né, tá a letra D. Mas aqui, deixa eu ver aqui o que é que o Tiago coloca aqui. Os casos de suspeita de confirmação, tratamento por erro, degradante, demonstrado, com isso, Seria pelo texto de lei, professor? Estaria errado, né? Porque lá não fala Ministério Público, não. Lá fala outras autoridades. E esse ou aí também tornaria incorreto. É uma questão que caberia recurso, né, Tiago? Caberia recurso, não foi dado como correto, porque fazendo uma interpretação sistemática, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos órgãos, né, que mais é utilizado, que mais tem responsabilidade contra criança e adolescente é o Ministério Público, né? Então, muitos casos, assim, 90% dos casos, né, ele sempre vai pelo Ministério Público, é a atribuição do Ministério Público, tá? Mas eu entendi que o Tiago quis falar, caberia recurso, eu faria, né? No meu caso, eu faria recurso. Claro, quando está perdendo a questão, vale tudo, tá? Beleza? Vamos seguir aqui. Oitava questão. Segundo o Estatuto de Criança e Adolescente, as entidades que desenvolvem programas de internação. Caso o adolescente cometa uma infração gravíssima, deve aplicar castigo como castigo físico leves e diminuir a quantidade de comida fornecida. 2, devem prestar assistência religiosa àqueles que desejarem. Deve propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer, bem como escolarização e profissionalização. 4, devem oferecer instalações físicas em condições adequadas de habilidade, higiene, salubridade e segurança apenas para adolescentes cometerem crimes leves. E aí, pessoal? Vamos lá. Essa primeira iniciativa aqui está totalmente errada, né? Aplicar castigos físicos leves, né? É vedado, né? Aplicação de castigos físicos. Deve-se prestar assistência religiosa àqueles que desejarem, sim, correto. Deve propiciar atividades culturais, esportivas e lazer, bem como escolarização e profissionalização, certo? Lembrar que as medidas, né? As medidas protetivas, né? As medidas socioeducativas, na verdade, elas têm um viés pedagógico, né? Tem um viés pedagógico. Não é uma questão punitiva para o adolescente, ela tem um viés pedagógico, tá? E 4, devem oferecer instalações físicas em condições adequadas de habilidade, higiene, salubridade e segurança apenas para adolescentes que cometerem crime leve. Não, para todos, né, que estão. E outra, adolescente cometer crime, adolescente não comete crime, né? Cometer ato infracional análogo a crime. Embora o maior de 18 anos eles possam cumprir ainda as medidas socioeducativas, né? De maneira excepcional. Tá? Nona questão. De acordo com a Lei Maria da Penha, analisa as assertivas abaixo. É forma de violência doméstica familiar contra a mulher, entre outras, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. A violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. A assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar será prestada em caráter prioritário no Sistema Único de Saúde, SUS, e no Sistema Único de Segurança Pública, SUS, de forma articulada. 1, 2 e 3. Aí, qual a resposta correta, pessoal?
Vamos lá. Que você pega logo nessa lei Maria da Penha, pelo artigo 5º, você vai encontrar as formas, né, de violência, que é importante memorizar. Violência moral entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria, ok. Isso aqui é uma das formas mais comuns de violência doméstica. No calor da emoção ali, o indivíduo se excede e tal, o termina, tá magoado e começa a mandar mensagem, né, xingando, vai nas redes sociais, xinga, difama, né, enfim, por aí vai. E vice-versa também, né? Também, às vezes, a mulher também pratica contra o indivíduo, né? Algumas calúnias, alguns injúrias, difamação, enfim. Penso que precisamos melhorar culturalmente, né? Como educar, como, né, lidar com o término dos relacionamentos. Né? Isso aí a gente precisa. Acho que só o direito penal por si só não vai resolver, né? Isso. Questão muito mais de educação e cultura. Bom, enfim. 2. É forma de violência doméstica familiar contra a mulher, entre outras, a violência física entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade. O saúde corporal, ok, está correto. E a 3, a assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar será prestada em caráter prioritário, né? No Sistema Único de Saúde, no Sistema de Segurança Pública, de forma articulada, né? Tá. Correto também, então, vou ficar com a letra D, 1, 2 e 3. 10ª questão. O contexto de violência doméstica contra a mulher tem se agravado. Em razão disso, foram propostas recentemente diversas alterações na Lei Federal 11.340 de 2006, na tentativa de enfrentar este grave problema social. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. A medida protetiva de urgência é limitada ao prazo de 6 meses, período correspondente à duração da ação penal proposta em favor da mulher vítima. B. O crime de ameaça cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino somente se procede mediante representação. C. O registro de porte ou posse de arma de fogo do acusado de crime de violência doméstica será cancelado pela instituição responsável mediante solicitação da autoridade policial. E D. Poderá o juiz, quando necessário, conceder ao ofendido auxílio aluguel, com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica, por até 6 meses. E aí, pessoal, A, B, C ou D? Bom, vamos lá, né? Letra A. A medida protetiva de urgência é limitada ao prazo de 6 meses, não. A medida protetiva de urgência, ela se submete à cláusula do rebus sic stantibus, né? Falando direito, rebus sic stantibus. Pessoal, enquanto existir o risco para a mulher, vai existir a medida protetiva, né? A vigência protetiva. Qual o detalhe? Ela não pode perdurar ad eterno, né? Também não está submetida a um prazo de 6 meses. Tá? O juiz vai analisar no caso concreto, né? Vai analisar o caso concreto, se existe o risco existindo, irá fazer a manutenção da medida protetiva, né? Na prática, o que é que eu tenho visto em decisões judiciais? Estabelecido por 1 ano ou 2, tá? Passa ali o trâmite de inquérito, tem um processo e tal, e às vezes vai lá e prorroga por mais de 2 anos a medida protetiva. É o que eu vejo muito na prática, no dia a dia, eu prorrogo por mais 1 ano, enfim. O crime de ameaça cometido contra a mulher por razão contra o sexo, somente se procede mediante representação. Passou, no final do ano passado, a ser um crime de ação penal pública incondicionada à representação, tá? Ameaçou, o indivíduo ameaçou a mulher. Tem as provas de ameaça, tem tudo. Tramita inquérito normalmente, denúncia, tá? Independente da mulher dizer se quer ou se não quer. Né? Tem crime de ação penal pública incondicionada. Se o registro de porte de arma de fogo do acusado de crime de violência doméstica será cancelado pela instituição responsável mediante solicitação mediante determinação da autoridade judicial, né? Não da autoridade policial. E poderá o juiz, quando necessário, conceder ao ofendido auxílio aluguel com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica por até 6 meses. Ok. Resposta à letra D. Parabéns aí, quem marcou a letra D. Tem 5 minutinhos aqui para a gente responder 2 questões, então deixa eu dar uma acelerada aqui, tá? A Lei Maria da Penha, Lei 11.340, indica o artigo 22, medidas protetivas de urgência destinadas ao agressor e visando a proteção de mulheres. Dentre essas medidas podem ser citadas. Quais dessas medidas abaixo são medidas que obrigam o agressor? Afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida. Encaminhar o ofendido e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
Determinar a recondução do ofendido e seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. 4. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou grupo de apoio. E aí, pessoal, 11. O que é que a gente fica aí? Primeira coisa, afastamento do lado do domicílio local de convivência com a ofendida. Beleza, aplica-se a um está correto porque se aplica ao agressor. 2. Encaminhar o ofendido e seus dependentes a programa oficial comunitário de proteção ou de atendimento. Isso aí é aplicado à ofendida, não ao agressor, tá? Então, a 2 está errado, que ele quer as medidas que obrigam o agressor. Tá? 3. Prestação de alimentos provisionais e provisórios, ok? Determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio de afastamento lá. Isso aqui é aplicado, né? No caso, para a ofendida, não obriga o agressor. Fim, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual em grupo de apoio. Então, a gente ficar com a letra A, né? 1, 3 e 5, né? Isso, letra A. E agora a gente vai para a última assertiva. Aí, tá? A Lei Maria da Penha, a última questão, na verdade, a Lei Maria da Penha estabelece medidas protetivas de urgência que podem ser aplicadas ao autor da violência doméstica familiar contra a mulher. De acordo com o artigo 22, ao constatar a prática de violência, o juiz pode determinar imediatamente, de forma conjunta ou separada, das medidas, considerando as disposições sobre medidas protetivas de urgência, as quais fica obrigado o autor de violência a assinar a alternativa incorreta. Correta. O afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio, restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores ouvida à equipe disciplinar ou de serviço similar, e suspensão ou posse, ou restrição de porte de fogo sem necessidade de comunicação ao órgão competente. E aí, pessoal? Fica com a letra D, né? Fica com a letra D, porque né, tem que ter, né, a comunicação ao órgão competente. E aí fala sem necessidade de comunicação do órgão competente. Fica uma resposta incorreta, no caso, a letra D. Beleza? Só temos aqui uns minutinhos finais, né? 2 minutos e um pouco aí. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder esclarecer, estou à disposição. Sobre aquela questão, professor, eu dei uma pesquisada aqui, realmente o pessoal, ele recorreu, né, com relação a essa questão, porque explicitamente lá não tem Ministério Público. É, Por isso aí, caberia, mas de fato a banca considerou todas são corretas. foi exatamente isso. É que eu falei, às vezes, duas coisas. Uma, a gente não pode, concurso saber fazer a prova também, né? Você não nem briga com a banca, e também se tiver ali alguma coisa, como aquela outra lá que eu falei, que agrava a pena, a banca considerou correta. Eu não marcaria aquela. Né? Assim, não marcaria de cara porque eu sei que aquilo ali não ela é uma causa de aumento, né? Não é um agravante. É mais a banca colocou aquilo, então o cabe recurso, cabe. Nem sempre a gente é justiçado com os recursos, né? Eu já fui muitas vezes injustiçado com os meus recursos, mas faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Pessoal, cara, um minutinho aí para encerrar. Quero agradecer a presença de todos. Me sinto honrado de verdade com a presença dos senhores aqui. Torço demais pela vitória de cada um. Pô, reta final, pô, relembro, estuda pra caramba agora, tá? Dá o gás que você pode aí, reta final. É isso que vai decidir sua vida. Depois você passar nisso aí, você vai ter muito São João. Primeiro que você vai ser tirando serviço como aluno, né? Novamente. E os outros, depois vai ser curtindo aí, depois que terminar o curso, né? Então, um forte abraço para vocês, uma boa noite e até sexta-feira. Sexta-feira temos aulas, viu? Quero encontrar a galera em peso aí, beleza? Falou, pessoal, abração.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todos